Boa noite a todos os queridos e amados irmãos em Cristo. Deus o abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aqui que vos fala é o diácono Ivanês Barbosa. Cheguei agora, irmão, de um culto abençoado, um culto onde Deus falou verdadeiramente ali, poderosamente através dos teus servos, o dirigente daquela igreja ali, da congregação, da Igreja de Cristo do Campo de Apodi, né? Fui até no estilo de lá, né? Porque os ombreiros, eles não usam gravata, então eles usam paletó por cima da camisa, né? Nesse estilo aqui que os ombreiros lá no altar, né? Eles usam, né? Eu não sei o porquê que eles não convidam as pessoas de outras igrejas que chega bem arrumadinho de paletó, né? Não convida para o púlpito. Parece que no púlpito só fica mesmo quem é da igreja, do ministério, que faz parte, né, do corpo de obreiro, da liderança, né, da igreja. Já é diferente da nossa igreja. A igreja que eu faço parte, a IADERN, senta no altar os obreiros. Até ombreiro de outra igreja que vem visitar, e a gente sabendo que a igreja, o obreiro está em perfeita comunhão com o seu pastor, com a igreja, com qual ele faz parte, ele é convidado a vir sentar conosco no altar. Mas cada igreja, ela tem a sua hierarquia, né? Eclesiástica, né? Cada uma igreja, ela tem o seu, as suas regras, né? E a gente temos que respeitar e obedecer, né? Mas, irmãos, tirando esses pequenos detalhes, outro detalhe também que a igreja, quando ela recebe um obreiro de uma outra igreja, sabendo que aquele obreiro está em comunhão com a igreja lá, com o seu pastor, tem cargo, né, na igreja, a gente temos que dar honra, temos que saber separar as coisas, né? Chegar ao ponto de dividir o bolo, né? Dividir as oportunidades. Quando eu vou sempre ali nas Sagradas Missões de Jesus, eu sento lá no altar, tenho oportunidade, sempre sou bem recebido, né? O evangelho quadrangular também, o pastor nunca me deixou ficar sentado lá nas cadeiras, me chamava para o altar, para sentar no altar. Mas infelizmente a Igreja de Cristo, ela não tem esta visão, né? É muito difícil sentar um obreiro de um outro ministério no altar, né? Sempre eles botam quem é do altar, né? Cada uma igreja, já tem igreja que já é mais radical, tem igreja que até para dar a Santa Ceia, né? Por exemplo, a Deus é Amor, né? Só dá a Santa Ceia para quem é membro do ministério, né? E só prega a palavra de Deus quem é membro do ministério. Antes pregava, pessoas de outros ministérios ia lá e tinha oportunidade no altar para pregar. Mas aí surgiu alguns problemas, algumas coisas, e por causa dos outros, por causa de um, né, os outros pagam, né? Eu fui um que passei 2 anos frequentando, né, a Deus é Amor, e sempre quando eu ia com minha família eu era bem recebido, sempre eu tinha as minhas oportunidades para trazer ali uma saudação, trazer uma reflexão e às vezes até para pregar a palavra de Deus, né, no Buraco de Lagoa, ali em cima da serra, na Serra de Santana, né, em Lagoa Nova. Eu tive muitas vezes a oportunidade de pregar a palavra de Deus ali pelo ministério da Deus é Amor, e aqui em Quarnovo muitas vezes também eu tive a oportunidade no tempo do saudoso pastor Joserildo, né, que faleceu, chegou a óbito, e ele foi uma das pessoas que passou aqui por Quarnovo, que quando uma pessoa não aparecia, aquela pessoa que sempre estava lá, não vinha no outro dia, ele ou ligava, se tivesse o telefone, né, ou ligava, ou ia na casa daquela pessoa, se assim ele soubesse onde era o endereço, ele batia lá, ia lá procurar saber por que no culto anterior, né, da noite, não esteve lá. Ele ia lá saber. Era uma pessoa que gostava muito de apacentar, de ajuntar. O meu pastor, meu primeiro pastor, o pastor Romilson, né, que também Deus levou ele foi para a glória, né, foi cometido aí por esta doença, por esta Covid, né. Ele foi uma pessoa que apacentava bem, né? Ele aconselhava muitas pessoas, ia muito nas casas das pessoas,
Quando aquela pessoa não ia ao culto, ele ia lá para saber por que aquela pessoa estava faltando. Ele tinha cuidado, um certo cuidado, um carinho, um amor. Ele ajuntava, ele é um pastor que ele gostava de ajuntar, né? E isso é bom, irmãos, quando um pastor tem essa visão, né, de visitar os lares, casa, ele acolhia todo mundo. Ele não só acolhia só aquelas ovelhas que eram do ministério, não. Até as outras ovelhas de outros ministérios que iriam lá visitar, ele gostava também de receber bem, né? E ele não fazia acepção de ninguém. E sempre quando ele sabia que alguém que ia lá tinha carga em sua igreja, que estava lá visitando, tinha oportunidade de trazer a palavra. Mas Deus, ele vai cobrar, meu irmão, daquelas pessoas que fecham as oportunidades, que não sabem dividir o bolo. Porque, irmãos, eu cheguei perto de um irmão e disse: irmão, por que o irmão não deu oportunidade para mim? Eu tinha algo de Deus para entregar para a igreja. Não, irmão, é porque eu não senti de Deus de dar oportunidade para o irmão. Aí eu disse: irmão, o irmão não vai sentir nunca, porque o culto ele é racional. E a oportunidade sempre vai vir, como ele mesmo falou, mas não vai chegar o dia, vai chegar a sua oportunidade. Irmão, a minha oportunidade chegou há mais de 2000 anos. Faz mais de 2000 anos que Cristo veio, morreu na cruz por mim e por você. Nós somos libertos, nós somos livres para adorar, para pregar a palavra de Deus, ter comunhão, paz uns com os outros. E o culto ele é racional. Aprenda a dividir o bolo, para que depois lá na frente Deus não venha cobrar de você. Eu falei a verdade, é verdade. Eu sou uma pessoa de poucas amizades, irmão, porque as pessoas, eles tentam querer até achar que se a gente se aproxima para pedir uma oportunidade, e é da carne, não é de Deus isso. Uma vez um irmão disse: irmão, no dia que o irmão deixar, né? Um irmão chegou perto de mim e falou: irmão, no dia que o irmão deixar de pedir, eu dou oportunidade para o irmão, certo? Teve outro que disse: irmão, não vá lá na igreja. Eu cheguei perto lá da igreja dele e disse: irmão, eu vou lá fazer uma visita lá na sua igreja, né? Aí ele disse: não apareça lá sem eu chamar. No dia que eu chamar, o irmão vai. Deus foi lá, tirou já ele de lá, já não está mais lá, já tem outro. E esse que está lá já chamou eu já fui várias vezes pregar a palavra de Deus na igreja dele, lá na congregação. Então, eu não estou citando o nome aqui por questão ética, irmão. Mas isso é o trabalhar de Deus, o processo que eu estou passando aqui com a Arnolfo, né? No meu ministério, o meu ministério sendo rejeitado. Mas Deus, ele ainda está no controle de tudo. Amém? O culto ele é racional. Então, eu que decido se dou ou não. Porque quando estou na frente de um trabalho, dirigindo um trabalho, se eu vou dar ou não oportunidade, isso aqui é responsabilidade minha, não é de Deus. Esse negócio de, não, se eu sentir de Deus, eu dou oportunidade. Se eu sentir de Deus, eu vou abençoar, né? Se eu sentir de Deus, eu vou dar um dinheirinho àquele irmão, vou para uma cesta básica. Se eu sentir de Deus, eu vou fazer isso. Não vai sentir nunca, irmão. O irmão não vai dar nunca. A irmã e o irmão não vai dar nunca. Porque, irmãos, dar, não precisa sentir. Apenas só é para dar, é como a Bíblia fala. A palavra de Deus está recheada de versículos bíblicos, em vários lugares na Bíblia, irmão. De nós aprender, saber, compartilhar uns com os outros, dividindo o bolo, né? Ajudando um ao outro, estendendo as mãos, praticando o amor, a caridade, né? A palavra de Deus manda nós ajudarmos. E aquele que ajuda e que não quer ajudar, já cometeu o pecado. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 17, está lá escrito que aquele que pode fazer um bem e não faz, comete pecado. E outros ministérios, meu irmão, que eu já cheguei de ir, de eu ficar sentado e não dar oportunidade para mim, dá uma vez e na outra vez que eu vou já não dá. Parece que é como se não tivesse gostado da palavra que eu dei anteriormente, né? Tem uma palavra, irmão, tem uma palavra, se chama inveja, né? É perseguição, é inveja mesmo, meu irmão. Mas Deus, ele está contemplando, Deus, ele está vendo, né? Davi, quando ele chega diante do rei, o que foi que Davi falou para o rei Saul? Rei, meu senhor, estou aqui para derrubar aquele gigante. Permita-me eu ir lá, eu vim me alistar, eu quero ser um dos seus soldados, eu quero ir lá acabar com a vida daquele gigante, que está há 40 dias afrontando o Deus vivo, o Deus dos nossos pais da fé, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Israel, está sendo afrontado por esse gigante e eu quero derrubar, eu quero tirar a cabeça do corpo dele. E ali teve um pouco de dificuldade no momento ali, né? Mas aí na hora que Davi começou a dizer, rei, eu tenho meu senhor, eu tenho experiência no campo. Quando eu estava lá no campo, cuidando das ovelhas do meu pai,
veio um urso e eu o defendi das ovelhas. Eu defendi as ovelhas ali e briguei com o urso e matei o urso. Veio um leão também, queria devorar uma das ovelhas, eu fui lá, tirei a ovelha da boca do leão e matei o leão. Eu tenho história, eu sou constante, meu Senhor. E aí o rei Saul não sabia dessa história. Desde então os irmãos que trabalhavam lá, né, os irmãos de Davi trabalhavam, era soldado, e rei Saul nunca tinha falado isso de Davi ao rei, né? Por quê? Por causa também, porque são pessoas egoístas, gente invejoso. No nosso meio existe pessoas assim, infelizmente, pessoas que são egoístas, orgulhoso, né, presunçoso, sem afeto natural, amante de si mesmo, irreverente, né, egoísta, falso, invejoso. Infelizmente tem pessoas no nosso meio dessa maneira, que nem cresce e nem deixa os outros crescer, nem vai e nem deixa ninguém ir, fica dificultando, subestimando a chamada a inteligência, a chamada que a gente tem para a obra de Deus. Então, irmãos, essa palavra, isso aqui não escute, não considere isso aqui como um desabafo, é apenas um pouco do processo que eu estou passando aqui em Currais Novos, sendo rejeitado por este povo, sendo rejeitado por pessoas que perderam a visão na obra de Deus, sendo rejeitado, né? Na realidade, eu não está sendo rejeitado, não é a minha pessoa, porque eles me recebem bem, só não querem abrir a porta para mim, né? Mas me recebem bem, me tratam bem, só não quer abrir a porta para mim. Irmãos, eu estou pedindo a Deus um sinal. Se é de um dia eu ter meu ministério, no dia que Deus me colocar como pastor, eu jamais vou matar a chamada de ninguém. Eu chego perto de alguém, escuto, você realmente deseja ser isso na igreja? Ser pregador, ser dirigente, ser pastor? Eu vou ali treinar aquela pessoa, eu vou ali preparar aquele ombreiro. Porque, irmãos, a gente não pode ter inveja, a gente não pode ser inseguro, né, na nossa chamada. O reino de Deus é tomada à força. E o reino de Deus, irmãos, é igual como um coração de mãe, sempre cabe mais um. Então não precisa, né, desse negócio de você estar na frente do trabalho, chega alguém de uma outra igreja, você sabendo que aquela pessoa tem cargo na igreja, ocupa ali um determinado departamento ali na igreja, e de repente você não dá oportunidade para aquela pessoa. Fica tratando aquela pessoa como que aquela pessoa fosse uma pessoa desviada, fosse uma pessoa desviado. Irmão, Deus está vendo o seu comportamento. Deus está vendo a maneira que você está dirigindo a igreja, dirigindo os trabalhos do Senhor Jesus. A igreja não é sua, não. E o pastor tem que entender, irmãos, que além de ser pastor, também ele é ovelha. O dirigente de igreja, ele tem que trabalhar na humildade, tem que saber trabalhar com os vasos que tem. E quando Deus envia mais um vaso, usar aquele vaso para a obra, para o trabalho, irmãos. Se não quer dar uma oportunidade para a pessoa dar uma palavra, dê pelo menos para a pessoa fazer uma oração. Amém, irmãos? E a gente, eu estou pegando essas experiências, andando aí pelas igrejas, visitando os ministérios. A primeira vez eu vou, sou bem recebido, me dá a oportunidade, como foi dada a oportunidade para mim, para o meu filho. E agora dessa vez que eu fui, não deram a oportunidade nem para o meu filho, nem para mim. Mas não estou triste por causa disso não, porque eu sei quem eu sirvo. Passei o dia na presença de Deus, preparando a palavra. Hoje eu ia pregar no culto acampal, né, da campanha Jesus em Cada Rua. Foi feito o bando e tudo. Quando foi na hora, né, o dirigente disse que foi suspendido, ficou para o outro sábado. Aí eu, para não ficar em casa com a família, fui lá visitar a Igreja de Cristo. E dessa vez não fui recebido da maneira que poderia ter sido recebido, né? Me dando a oportunidade também de eu trazer uma palavra, ou quem sabe fazer uma oração, dar oportunidade para o meu filho para louvar, mas infelizmente dessa vez não deram. Eu não sei o porquê, mas quem tem o discernimento saca logo que por trás disso aí tem o dedo de Satanás. Alguém que falou alguma coisa, falou algo que não poderia ter falado, deve ter adolecido o coração do pastor, não sei, o pastor de repente disse, olha, não dê oportunidade para ninguém de outro ministério. Quando que venha visitar, receba bem, apresente a pessoa, mas não chame, né, a pessoa para ter oportunidade, não. Acho que, não sei, se for, eu espero que eu não estou sendo,
que eu não venha estar sendo injusto. Eu espero que eu não estou sendo, que eu não venha estar aqui julgando, nem acusando, nem julgando. Eu estou só aqui falando por alto, que talvez pode ter acontecido isso. Eu já vi sair da boca de pastor, o pastor dizer, olha, aqui a oportunidade é só para quem é do ministério, para quem é da igreja. Veio de outro, receba, mas a oportunidade não é para ser dada. É a regra da igreja, o pastor é que dita, né? Coloca pino, coloca regra, né? E um irmão desse, de repente, vai visitar, eu, por exemplo, eu com minha família, vai visitar uma igreja, de repente a gente se sente bem, e aí a gente resolve ficar. Aquele ministério ele perde um ombreiro. Muitas igrejas perdem bons ombreiros por causa desses tipos de regras humanas, porque isso é uma regra, irmão, que não é para juntar, é para espalhar, como aconteceu, né? Aqui na região do Siridó, em cima da serra, com alguns ministérios aqui, que eu não vou falar o nome, né? Eu vou falar, pelo menos de um eu vou falar. A Deus é Amor. Passei 2 anos frequentando a Deus é Amor. De repente veio lá da sede, né? A ordem, a partir de hoje, as oportunidades é só para quem é da igreja, para quem é membro da igreja. Até a Santa Ceia, né? Eu sou batizado nas águas, estou em comunhão e união com meus irmãos, não posso tomar a Santa Ceia da Deus é Amor, porque eu não sou membro da Deus é Amor. Isso é regra humana. Deus não aprova esse tipo de regra que foi colocada dentro da igreja. Isso é regra para fazer divisão, para espalhar, não é para juntar. Isso é falta de visão, falta de amor, falta de compreensão, de humildade, que vem de lá da sede, né? O pastor da igreja, da Deus é Amor, que está como pastor ali na frente, não tem culpa não, irmão, porque essa ordem ele já está recebendo a ordem, está vindo lá da sede. Imagina as outras igrejas estar seguindo, se essa moda pega, todas as igrejas, irmão, as igrejas vão ficar tudo igrejas fechada, igreja fundamentalista, igreja, né, que cada um no seu quadrado. É igual como a marinha, a aeronáutica, o exército, né? Cada um na sua hierarquia, cada um no seu quadrado, cada um com o seu sistema, cada um com os seus costumes, né? Porque cada uma igreja tem os seus costumes, mas na questão assim de ter oportunidade, de dar oportunidade para a gente cantar, louvar, independente se a gente faz parte da igreja ou não, se a gente saber, né, de repente o pastor sabe que aquela pessoa está em comunhão, né, na sua igreja, não tem nada a ver, meu irmão, não tem nada a ver, não poder dar, né, uma oportunidade, não dá oportunidade porque não quer, irmãos. Isso entristece o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele está triste, amém? Está triste. No livro de Efésios, capítulo de número 4, versículo 30, está lá escrito, né? O apóstolo Paulo diz assim, ó, não entristeçais, né, o Espírito Santo. Não entristeça, meu irmão, o Espírito Santo. Então, para não ficar apenas nas minhas palavras, eu quero fechar aqui esse vídeo citando aqui um texto bíblico, amém, irmãos? Um texto bíblico em nome do Senhor Jesus. Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Amém? Fique com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, toda a igreja militante do Senhor Jesus na terra. Cumprimento a todos com a doce e gloriosa paz do Consolador, nosso amigo, meu amigo, seu amigo, Espírito Santo. A paz seja convosco, a paz de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, glória a Deus. Irmãos, eu quero aqui nesta feita pegar aqui o ensejo, né, de uma palavra que nesses últimos dias está sendo comentado, está sendo proclamado, declarado na terra sobre a vida de Jesus Cristo. Quero aqui deixar um versículo como base, né, aqui nas Escrituras, em nome do Senhor Jesus, para ficar aqui como base, para que eu possa falar algumas questões em relação a respeito sobre igreja, sobre o ministério que cada um tem, cada uma igreja pratica. Amém, irmãos? Estamos debaixo também da proteção, temos também não só apenas a cobertura, né, espiritual, o divino Espírito Santo,
mas também nós temos a nossa lei eclesiástica, né? Pelas convenções, debaixo da cobertura, né? Também na área jurídica, na área política, na área da educação, da segurança, da ciência, da saúde. Em todas as áreas, cada um tem a sua proteção, né, do governo, qual a nossa constituinte, né, aqui no Brasil, temos um amparo da constituinte para todos ter a liberdade de expressão, a liberdade de comentar, né, e de falar da Bíblia, né, da Bíblia Sagrada. Amém, irmãos? Então, o texto que eu quero deixar para vocês, vós outros que vão ouvir esta palavra, encontra-se no livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria de Deus. Irmãos, 3 livros importantes na Bíblia, entre todas 66 livros na Bíblia é importante, mas eu friso mais ou menos, pelo menos 7 livros. Dos 66 livros, 7 livros mais importantes para o povo, não para o povo judeu, mas também para o povo gentil. Amém? E vou já citar a você quais são esses livros que, na minha opinião, na minha percepção de ver, na minha concepção de entendimento bíblico, eu vejo que é importante nós termos em nossa mente, nosso coração, que a gente possa a cada dia praticar o Evangelho da maneira como o Evangelho como Jesus nos ensinou. Ele foi, mas levantou 12 apóstolos. Esses 12 apóstolos, irmão, ele criou, né, a lei eclesiástica, né, criou a igreja, né, a igreja primitiva. Se você for ver ali em Atos Apóstolos, né, onde se iniciou a verdadeira igreja de Cristo, né, no capítulo 2, lá na altura do versículo 37 ao 47, você vai ver lá todo o desenrolar da história, a abertura. Você vai ver um pouco mais para trás, mesmo no livro de Atos Apóstolos, né, o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 6, capítulo 9, capítulo 16, né, capítulo 22, e por aí vai andando, né, capítulo 20 também, e trata-se sobre ali a grande ceia, né, do apóstolo Paulo, onde ele ali ministrou a palavra durante um dia e foi até a meia-noite, onde aconteceu aquela queda, né, do jovem que estava na janela. Ele para o culto ali, a ceia não já tinha sido dada ali, ele estava apenas dando as últimas palavras final ali, se despedindo ali dos irmãos, e ele desce ali. Deus usa o apóstolo Paulo para ressuscitar aquele jovem, e depois volta e ele continua pregando de novo a palavra. Então, meu irmão, o livro de Atos dos Apóstolos é o livro do Novo Testamento. Às vezes as pessoas falam que o Novo Testamento é nos Evangelhos. Irmãos, os Evangelhos é só apenas histórico, é só apenas história que Mateus, Marcos, o Dr. Lucas e João escreveu sobre o grande ministério de Jesus na terra, né? Falando sobre seus grandes milagres, sobre a morte e ressurreição de Jesus, sobre a morte e ressurreição de Lázaro, né? E sobre também, o Dr. Lucas escreve sobre também a grande ressurreição ali do filho da viúva que morava em Naim, né? E também da filha de Jário, né? Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas também trata sobre também esta palavra, aonde aquela mulher do fluxo de sangue, ela entra, enfrenta a multidão e ali também recebe o seu milagre. Então isso aí é só apenas histórias, é só apenas assuntos históricos, né, não é considerado nenhum dos 4 livros como um livro doutrinário para a igreja. O livro doutrinário para a igreja, irmãos, são as cartas paulinas. São o livro que foi escrito por Dr. Lucas ali, o livro de Atos Apóstolos, que a metade foi escrito por Dr. Lucas, né? Se você for estudar bem direitinho, você vai ver que o livro de Lucas não foi, Lucas não escreveu Atos Apóstolos todo, não. Foi só apenas os 12 primeiros capítulos de Atos Apóstolos que está escrito ali, que foi escrito por Dr. Lucas. A outra parte foi escrito pelo próprio apóstolo Paulo. Então, irmãos, a gente precisa entender que Paulo, ele veio por Jesus, Jesus designou ele, né? E deu a ele a ordenância e colocou ele como cabeça. Bem, então, antes de Paulo chegar, o cabeça era Pedro, porque Jesus, ele fez essa promessa para
para Pedro: Pedro, eis aqui a rocha, e nessa rocha tu edificarás a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Então Jesus estava falando dele para Pedro, e fez a promessa que Pedro, né, iria estabelecer a igreja, né, junto com os apóstolos. Então ele deu um pontapé, né, se iniciou a igreja primitiva, aonde os irmãos pobres da Macedônia ajudavam os irmãos pobres da Judéia, e ali já estava tendo aquela aliança, aquela comunhão, que por longos dos anos, até então os dois não se falavam, eram intrigados, né? Jesus veio ali e uniu a Judéia com o povo, né, da Samaria e Jerusalém, e se tornaram ali um só povo, todos discípulos de Jesus. Jesus veio apaciguar, né? Ele veio colocar a paz, colocar o amor na lei. Ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei por mim e por você. Jesus, ele não veio levantar a igreja não, meu irmão. Pode estudar bem direitinho a Bíblia Sagrada, que Jesus, ele não veio fundar a igreja. Jesus, ele veio dar a sua vida por mim e por você, e dê glória a Deus por isso. Amém? Por isso que nós temos que estudar as escrituras. Em Mateus 22, 29 está lá escrito, né, que errai por não conhecer as sagradas escrituras e nem o poder de Deus. Oséias capítulo 6, versículo 3, conhecemos e prosseguimos, né, ou prosseguamos a conhecer o Senhor. A cada dia precisamos conhecer o meu Pai. Eu todo dia preciso conhecer o meu Pai, o Criador, e você também. Todo dia a gente precisa nascer de novo. Todo dia a gente precisa se converter, irmãos. A cada dia aqui, ó, na palavra. Não em dogmas e costumes, de regras, de meia dúzia de regras, né, de alguma denominação que coloca pino, coloca regra, que isso pode, isso não pode, e que a igreja tem que ser assim, e blá blá blá, e etc. É tanta asneira, é tanto blá blá blá, é tanto oba-oba, meu irmão. E o povo esquece de ler a palavra. Como eu estava estudando hoje cedo, em relação a respeito sobre você ler a Bíblia e você conhecer a palavra, conhecer a Bíblia. Uma coisa é você conhecer como a Bíblia foi escrita, outra coisa é você conhecer o que a Bíblia tem para você fazer. Então não confunde as coisas, aprenda a saber separar. Despeça a Deus o dom de discernir, de discernimento de espírito. Porque na hora que a gente temos esse dom, irmãos, a gente não fica se embaraçando e nem sendo enganado por profetada, por reveladora, por falsos profetas que estão no nosso meio, profetizando, pregando o Evangelho. Não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, ele é simples. O Evangelho de Cristo é como o próprio Jesus Cristo falou ali em Mateus 11, 28 e 29. Venham todos aqueles que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. A aprender de mim, que sou humilde e manso de coração. Foi Jesus que falou essa palavra. Amém, irmãos? E dê glória a Deus por isso. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Então, o texto que eu quero deixar para você, dentro dessa temática, né, aqui dentro desta palavra que eu quero falar, já depois desta formalidade que falei aqui, depois dessa pequena apresentação, dessa introdução que eu dei aqui, eu vou agora introduzir a palavra, eu vou agora aplicar, falar da palavra, e depois vou concluir, né, para que vocês venham entender, bem entendido, o que o Espírito Santo de Deus quer falar ao seu coração. Quero aqui fechar as parênteses para abrir para dizer para vocês e vós outros, que não esqueçam, irmãos, de dar um like aí no meu canal, de deixar aí um joinha, de se inscrever no meu canal Livres para Adorar, para que o YouTube possa divulgar os meus vídeos de mensagem, de pregação. Porque aqui, irmãos, eu procuro viver na verdade, procuro andar pela verdade, não com perfeição, 100% perfeito, porque perfeito só Jesus Cristo, né? A gente temos que ouvir tudo e reter o que é bom, como diz Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 20, né? 19, 20, 21, tá por ali, você leia lá e você vai ver que o apóstolo Paulo manda nós ouvir tudo e reter aquilo que é bom. O que é bom para a sua vida, meu irmão, guarda em seu coração, pratica, viva, né? Estenda as mãos, viva segundo a vontade de Deus na vida de vocês, e as coisas tudo vai dar certo em nome de Jesus. Provérbio, que é o livro da sabedoria, como eu já falei, né? Também o Salmo, né? O livro de Salmo também, que fala sobre os atributos de Deus, é um livro também que é bom de estudar, né? De você viver o livro de Salmos, porque os Salmos
ele traz muita visão, muito entendimento e revelação da palavra de Deus, dos atributos de Deus, amém? E também, meu irmão, o livro de Eclesiastes, que é o terceiro livro, um livro muito bom, e também o livro de Timóteo, né? Tanto a primeira carta, a segunda carta e as cartas paulinas, e o livro do Apocalipse e o livro de João. Esses são os livros que a gente deve ter como base para a nossa vida espiritual. Os outros livros é só apenas complemento, é só apenas história, histórico do povo da época, os exemplos que aconteceu, os milagres que Deus fez na vida de todos eles. Mas você tem que fundamentar ali, é o livro do Atos Apóstolos, Apocalipse, o livro de João, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e a carta pastoral que é a carta de Timóteo, né? A primeira e a segunda carta, e os livros da Paulina, né? Das edições Paulina, escrito pelo apóstolo Paulo, que é o nosso doutrinador hoje, né? Da igreja, que ficou junto com Pedro, o apóstolo Pedro, né? Que colocou, depois da orientação do Espírito Santo, depois que Pedro realmente descobriu, entendeu que o apóstolo Paulo ia estar ali como professor da igreja do Senhor Jesus, aplicando a doutrina de Cristo e falando como nós devemos ser como cristãos. Amém, irmãos? Você pode observar que a primeira carta de Coríntios ele já entra logo batendo em muita gente, né? Querendo que a igreja seja perfeita em tudo. Se você chegando no 1 Coríntios capítulo 5, você vê lá aquele jovem que deita com a própria madrasta, e o apóstolo Paulo manda uma carta quase mandando a alma daquele jovem para o inferno, mas depois ele se retrata, né? Depois, quando chega na segunda carta aos Coríntios, ele já traz uma carta falando sobre perdão, sobre amor, né? Então, irmãos, o apóstolo Paulo ele foi levantado para isso, para exaltar, para doutrinar a igreja, disciplinar, né, o povo de Deus com a palavra, e também trazer uma palavra de cura para a alma, e trazer também a palavra de salvação, que é Jesus. Ele é o nosso Salvador, ele é a nossa porta, irmão. É através de Jesus. Ele é a porta, e a porta ainda continua aberta, né? Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20, está lá escrito: eis que bato em sua porta. Eis que hoje bato em sua porta. Se tu abrirem, eu entrarei, assearei contigo, entregarei a ceia e viverei com você até o dia da vinda, até o dia que todos estarão nas bordas dos cordeiros, né? Estarão lá na mansão celestial, estarão lá na Nova Canaã. Até lá ele quer vir fazer morada. O Espírito do Senhor Jesus, quando ele foi em João 14, né, ele preparando ali os discípulos, ele disse: eu irei, mas vocês não ficarão órfãos. Irei, mas deixarei o meu Espírito com vocês. O Consolador estará contigo. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo vai e dá aquela palavra lá, que ele está dando aquela declaração ali tremenda, meu irmão, fazendo uma declaração incondicional ali, e ele afirmando ali categoricamente, né? Falando assim, ó, desse jeito, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito é o Deus e o Pai da misericórdia. Bendito é o Deus que nos consola todos os dias na nossa tribulação, para que nós possamos ser consolados, para que nós possamos estar sendo consolados, para que nós possamos consolar os que precisam ser consolados, com o mesmo consolo que vem de Deus. Amém? O apóstolo Paulo, ele declarou ali, ele mostrou que o Consolador, ele é o único que nos consola, para que nós possamos estar prontos para consolar os outros também. Amém, meus irmãos? Por isso que aqui o livro de Provérbios, capítulo de número 28 e o versículo de número 13, tem duas palavras de ordem aqui, que é dado para nós viver, para nós praticar o verdadeiro evangelho de Cristo. Primeiro, olha o que aqui Salomão fala no versículo de número 13, né? Vamos lá, e aí eu já concluí aqui esse vídeo, irmão. Esse vídeo aqui, essa palavra, ela é objetiva, né? Estou só apenas aqui falando, né? Comendo aqui pelas beiradas, eu falei tudo aqui pelas beiradas, para agora entrar no miolo da palavra, para você entender o que o Espírito Santo de Deus quer falar ao seu coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Provérbio capítulo 28, versículo 13. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará,
mas os que confessam e deixam alcançará misericórdia. Irmãos, duas coisas aqui, ó, né? É confessar e deixar. Eu e você temos que primeiro confessar. Confessa, irmão. Seja humilde. Reconheça que você está errado. Reconheça que os seus argumentos, as suas atitudes, as suas ações estão, né, entristecendo o Espírito de Deus. Reconheça isso. Reconheça que Deus, Ele está na minha e na sua vida forte, e que Ele não quer que eu e você se perca, irmão. Reconheça em nome do Senhor Jesus Cristo que Deus, Ele quer fazer morada na nossa vida. Só que primeiro, antes dele vir para nós primeiro temos que se desvaziar. Se desvazia, né, do egoísmo, da soberba, do orgulho, da inveja, da falsidade, da prostituição, do adultério, do engano, da falsidade. Se desvazie de tudo isso, tire tudo isso para fora, porque isso está consumindo você, está acabando com sua vida espiritual. E nós temos que estar com a nossa faculdade mental boa, e nós temos que estar preparados psicologicamente e espiritualmente, e nós temos que estar cheio da graça de Deus. Mas para que nós venhamos receber, receber a graça de Deus, primeiro nós temos que tirar o nosso eu para fora, o orgulho temos que tirar para fora. Lembra de Naamã? Eu estava falando isso numa pregação de ontem ali na congregação Esmirnas, né? E do jeito como o carro, né, quando ele recebe uma gasolina adulterada, ela estraga todo o motor, irmão. E às vezes nós estamos recebendo, né, porções, né, fermentos. Jesus até alertou sobre isso lá em Marcos capítulo 8, versículo 15. Depois você dá uma olhada aí na sua Bíblia, que Jesus disse assim: atentai e vigiai pela doutrina, tenha cuidado pela doutrina, da doutrina de Herodes, e cuidado das doutrinas dos fariseus. Tenha muito cuidado, vigiai, né? Então, meu irmão, nós temos que vigiar, porque há muitas pessoas pregando lixo, pregando porcaria, pregando comida dando uma comida a você que vai ali adoecer, né? O carro também ele adoece, o motor ele fica todo acabado se ele receber um óleo falsificado, uma gasolina falsificada, né? E o carro ele só funciona bem com água no radiador, o óleo tem que ser original, a gasolina tem que ser pura, boa, né? Para poder o carro funcionar bem, para que ele não venha dar problema no meio do caminho. Trazendo isso para o lado espiritual, a mesma coisa, meu irmão. É igual com uma bateria de celular. Se você carregar ele direitinho, você vai passar o dia todo usando, só vai descarregar de noite. A nossa vida espiritual é assim. A unção de hoje, ela serve para hoje. Para você querer a unção, para continuar a unção de Deus na sua vida, você tem que buscar de novo. Por isso que lá em Oséias 6,3 está lá escrito: conhecemos e prosseguemos, né? Conheçamos e prosseguamos a conhecer o Senhor. Eu todo dia, hoje eu conheci um pouquinho o Senhor, e Jesus falou comigo hoje através da sua palavra. É a palavra dele aqui, irmãos. Essa palavra aqui, viu? É essa palavra que vai lhe fortalecer, lhe dar força, que vai lhe ajudar você a vencer, a você não desistir, né? O nome do Senhor ser glorificado na sua vida. Não deixe que Deus impeça que Deus lhe abençoe. Você pode até dizer assim: mas Deus ele pode tirar aquilo que nós temos? Pode sim, pode. Estava nessa madrugada orando e Deus falou: toma cuidado daquilo que Deus te deu, porque senão Deus ele pode te tomar. E Deus ele é mau assim para ele tomar? Aí eu respondo para você: não, ele não é mau, ele é justo. Ele é justo. Então cuide bem do que Deus te deu. Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 11 e 13. Eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, para que os outros não venham e não tomem a sua coroa. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, guarda a sua salvação, o seu dom, o seu talento. O dom e o talento Deus dá para nós, mas a fidelidade e o caráter nós temos que dar para Deus. Guarda o que Deus te deu, porque da mesma forma que Deus dá, Deus pode tomar sim, meu irmão. Ou então Deus permite que o diabo venha e toma. Então você guarda o que tu tens. Amém? Porque Deus, ele é justo. Ele é um justo juiz. Amém? Então aqui, ó,
continuando aqui a palavra de Salomão, né? Confessais, né? E depois deixais. Quer dizer, nós temos que confessar e deixar. Porque se eu e você não deixar e confessar, né, as promessas de Deus jamais serão cumpridas em nossas vidas. Nós temos que deixar, temos que confessar e deixar. E por isso nesse vídeo eu quero dar essa palavra profética para você. Essa palavra rima para você nesse dia de hoje. Confessa, meu irmão. Peça a Deus para Deus tirar esse rancor, esse ressentimento, esta mágoa do seu coração. Peça a Deus para Deus libertar você, né, deste vício maldito de estar pelas madrugadas nas redes sociais assistindo filme pro pornô, né? Deus está vendo. Você é casado, irmão. Você é casada, minha irmã. Estava de madrugada de joelho, era 3 horas da manhã, e Deus falou no meu coração: filho, tem minhas servas e servos meus que me servem, que falam do meu nome, que estão nos altares das igrejas, da minha igreja, pregando que eu sou bom, mas depois, quando desce do altar, são devassos, depravados, são adúltero e prostituta. Deus me mostrou nessa madrugada. Por isso que eu estou trazendo essa palavra para você. Tenha cuidado daquilo que você posta nas suas redes sociais, meu irmão e minha irmã. Um crente que é crente tem que colocar uma roupa decente no corpo para tirar uma foto. Não pode bater uma foto pelada, seminua, seminu. Olha os tipos de roupa que você veste, as fotos que você está batendo, que você está colocando nas redes sociais. Deus não está se agradando da forma que você está usando esses tipos de roupa. Roupa que nem uma prostituta, que é mulher de programa, mulher que usa, ganha dinheiro fazendo programa, se prostituindo. Se você chegar perto delas, você olha para elas, elas são tudo bem vestidas, elas não andam mostrando o corpo. E hoje a gente vê irmãs dentro da igreja com roupas coladas no corpo, muito decotada, fazendo os coitados irmãozinhos a pecar. Aí você pode até dizer, é só não olhar, mas não tem como não olhar, a gente vai arrancar os olhos? A Bíblia diz, lá em Mateus 26, 41, que o Espírito ele está pronto, né? Mas a carne é fraca. Cada um de nós temos que fazer a nossa parte, minha irmã e meu irmão. Deus não está se agradando com as suas atitudes, as suas ações. Cada um de nós, né, vamos prestar conta de si mesmo a Deus. Por isso que eu continuo, eu voltando aqui o versículo de Provérbios 28, 13. Aquele que encobre o seu pecado, né, as suas transgressões, jamais prosperará. Jamais receberá o perdão de Deus e nem a graça de Deus, a graça imerecida. Jamais as portas serão abertas se você não confessar e deixar. Tem que confessar e deixar, minha irmã e meu irmão. Se comporte como crente, como uma crente, na pessoa de Jesus. Apresenta Deus às pessoas, seja o altar para Jesus operar. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós não devemos andar como um carnal, como um mundano. Temos que ter cuidado o que nós postamos nas redes sociais e até o que nós falamos. Vigie as botas dos teus lábios, minha irmã e meu irmão. Tenha cuidado naquilo que você escuta, naquilo que você vê, naquilo que você fala. Vigia, porque Jesus está voltando. E muitos vão estar na presença de Deus e vai descer ao inferno. Lá em Mateus 7, 21, está lá escrito que muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, o Senhor é meu Senhor. Aí Jesus vai e responde, dizer, mas quem é do Senhor é aqueles que fazem a vontade do Senhor. Você está fazendo a vontade do Senhor, minha irmã e meu irmão? Você está obedecendo isso aqui, ó? Você está obedecendo? Você está obedecendo a palavra de Deus? Se você estiver obedecendo a palavra de Deus, você está garantido. O seu passaporte, né? O seu passaporte está garantida. Não perca a identidade de cristão. Não perca, minha irmã e meu irmão. Tenha o DNA de Deus na sua vida. Eu já tenho o DNA de Deus na minha vida. E sabe qual é a moda? Olhe para cá, vem cá, olhe para mim, olha dentro dos meus olhos aqui, ó. Você sabe qual é a moda de Jesus? Jesus tem moda. Sabe qual é a moda de Jesus? Santidade. É a moda de Cristo. Sejais santo. O apóstolo Pedro ele disse isso. Sejais santo como eu sou de Cristo.
O apóstolo Paulo disse assim: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O João, né, lá em João 1,30, né? Não, 3,30, João 3,30. João Batista, ele falou assim, ó: o que importa é que eu diminua e que ele cresça. Amém, meu irmão? Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus para todos. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ama os teus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Glória a Deus. Não há ferrolho em portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para os que nele creem. Provérbios 30, versículo 5, fala que toda a palavra de Deus é pura e é escudo para os que nele confiam. E não há ferrolho e nem portas que se fechem diante da tua voz, nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para os que nele creem. Alegre-se com a oportunidade. Amém. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Tira esse farearismo do seu coração, essa hipocrisia. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus de verdade, vivendo pelas Escrituras, cuidando bem da família. Tira Deus, peça a Deus para Deus tirar de dentro de você esse orgulho, essa inveja, essa arrogância, essa falsidade. Peça a Deus para te limpar o teu coração, arrancar esta raiz de amargura que tem no seu coração. Peça a Deus para Deus lhe preparar você, para você ser um vaso na mão de Deus, para Deus te usar e o nome do Senhor ser glorificado, irmão. Não regozija, não se alegra
Quando você viu o seu adversário cair, vai lá e ajude, levanta. Levanta ele, põe ele em pé. Porque essa pessoa que te fez o mal lá no passado, agora no presente ele pode ser, ou até no futuro, né? Ser uma bênção para você, meu irmão. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não. A nossa luta é contra a potestade e principado, irmão. Amém, irmão? E eu quero encerrar aqui este pequeno vídeo, chamando meu filho e minha esposa, para nós juntos aqui fazer uma oração, para nós orar junto, abençoando a vida de vocês. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Glória seja dado o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nesse momento eu quero agradecer por esta palavra que foi dada, meu Pai, nesta tarde, neste trabalho, meu Pai, de meu dia, meu Pai, aqui em casa. Que o Senhor esteja abençoando meu lar, minha casa, minha família. Esteja abençoando todos os que recebem os vídeos, meu Pai. Esteja dando vitória, meu Pai, aos teus servos. Despertando, meu Pai, desse sono espiritual que a igreja está, meu Pai. Essa frieza, essa iniquidade, meu Pai. É porque há muito pecado dentro da tua casa, meu Pai. Limpa os altares, limpa os púlpitos, meu Pai, da sua igreja, meu Pai. Limpa, meu Pai. Tira a iniquidade, a prostituição, o adultério, meu Pai, a falsidade, a inveja. Limpa a tua casa, limpa a tua igreja, meu Pai, capacita, abençoa os líderes espirituais, meu Pai, de todas as denominações, tanto tradicional como pentecostal, as neopentecostais, até as seitas, meu Pai. Abençoa todos, salva, meu Pai, a vida de todos, e abençoa, meu Pai, meu lar, minha casa, proteja, meu Pai. Livra nós, meu Pai, de toda seta, de toda palavra de maldição, que toda ferramenta forjada, preparada, venha, meu Pai, ser destruída, repreendida em nome de Jesus. Confirma, Deus, a vitória na vida de cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Deus abençoe a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. O teu futuro tá no controle de Deus, tua renda tá no controle de Deus, tua história tá no controle de Deus, meu irmão. Irmão, a gente só precisa entender. Deus prova aqueles que são escolhidos. Não pense que Ele não te ama, mas é que Ele tem. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo.